A BSC não inventou a roda, mas sim melhorou e muito algo que já existia antes e já vinha funcionando muito bem. Você conhece a Binance Chain? Ela foi lançada em abril de 2019 pela Binance e o intuito era facilitar trades rápidos ou operações de trade descentralizados, ou seja, em uma corretora descentralizada. Porém, contratos inteligentes e um sistema otimizado para trades rápidos congestionam consideravelmente a rede e como uma alternativa escalável a isso, foi que em abril de 2020 a comunidade Binance Chain lançou um white paper descrevendo como uma blockchain de smart contracts poderia ser utilizada de forma paralela com a Binance Chain. E foi assim que, meses de desenvolvimento depois, é inaugurada em setembro de 2020 a Binance Smart Chain, uma blockchain independente, mas que graças à sua Dual Chain Architecture permite transferir tokens de uma cadeia para outra. Estamos falando de um recurso cross-chain, o que é incrível e abre grandes portas para o mundo DeFi. Mas quais as vantagens da Binance Smart Chain e o que ela busca resolver? Resumidamente, a BSC traz escalabilidade no mundo das finanças descentralizadas. O conceito de DeFi surgiu na rede Ethereum e no ano de 2020 nós vimos isso bombar. O problema é que, como sabemos, a rede Ethereum ainda não passou pela atualização do ETH 2.0 e por isso ainda utiliza o conceito de Proof of Work para validar as transações incluídas nos blocos. Isso gera, na maior parte das vezes, grandes problemas ligados aos custos de transações para assinar contratos inteligentes. Em contrapartida, a BSC traz o conceito de Proof of Stake, ou para ser mais específico, o Proof of Staked Authority. Essa diferença no consenso de validação das transações incorre num valor pago por taxa infinitamente menor que os tradicionais valores pagos na rede Ethereum. Uma vez que nós já vimos taxas de $100 para poder assinar um contrato na blockchain do Ethereum, podemos fazer as mesmas operações através da BSC, pagando taxas que podem custar apenas $0,01. Isso cria um ambiente extremamente propício para o desenvolvimento de DApps, ou Decentralized Applications, que são a alma das finanças descentralizadas. Uma vez que a BSC é compatível com a EVM, ou seja, a Ethereum Virtual Machine, ela dá suporte para o gigantesco universo de ferramentas e de apps que já existem na Ethereum. Isso torna mais fácil a migração dos desenvolvedores e seus projetos para a BSC. Por exemplo, você pode facilmente configurar a sua carteira browser MetaMask para transacionar e guardar tokens nativos da BSC. Isso tudo através de uma simples configuração de parâmetros dentro do aplicativo da sua carteira. Um outro exemplo disso são protocolos que já estão rodando na BSC, como a PancakeSwap, que parece bastante com a Uniswap da rede Ethereum, onde você pode trocar ativos sem uma terceira parte, através de um mecanismo de exchange descentralizado. E além disso, você também consegue praticar o yield farming provendo liquidez em pools de moedas. A grande diferença é que a BSC é um ambiente muito mais amigável, onde permite o usuário interagir e errar de forma menos perigosa. Na rede Ethereum, grande parte do lucro advindo das estratégias de farm é abatido nas taxas de transações para entrada em pools de yield farming. Às vezes você precisa ficar meses em uma pool apenas para poder compensar a sua saída por conta das altas taxas, e se você não calculou bem a sua entrada, pode acabar perdendo todo o rendimento e saindo no 0 a 0 por conta disso. A rede BSC, nesse quesito, oferece um ambiente muito mais tranquilo e favorável. Não é à toa que protocolos como a PancakeSwap tenham florescido tão rápido e agregado tanto valor à rede em tão pouco tempo. A PancakeSwap, por exemplo, já foi recordista de volume financeiro transacionado no apanhado de 24 horas. Esse e outros benefícios da BSC, como seu caráter cross-chain, também beneficia bastante alguns projetos como o protocolo Venus. Uma vez que você pode tokenizar seus ativos criando, por exemplo, um BTCB, onde você pode, por exemplo, decidir bloquear 10 BTCs para receber 10 BTCB, o que significa que você pode, a qualquer momento, ter de volta seu valor em bitcoins, porque o BTCB vai sempre acompanhar a cotação do Bitcoin. Dessa forma, você pode rentabilizar aqueles seus bitcoins parados na carteira e você pode adicioná-los como um colateral para conseguir um empréstimo e afins, sem ter que abrir mão, de fato, de um dos ativos que mais se valorizam na história do mercado financeiro. Isso tudo pagando as menores taxas de transações. Dito tudo isso, você já deve estar convencido da grande revolução que a Binance Smart Chain é. Mas eu ainda te coloco a pergunta: por que você devia estar extremamente bullish em relação a essa nova blockchain em 2021?
Então, a resposta é simples. Quem chega primeiro bebe água fresca. E a água aqui realmente é muito fresca, né? Ou melhor, ela é nascente. Nós temos que entender que a Binance Smart Chain é um ecossistema de ativos digitais rico e crescente com a tecnologia Binance Dex, a principal corretora descentralizada. Ela possui taxas de transação mais baratas que chegam a apenas um centavo. Tem alto desempenho com uma rede capaz de produzir um bloco a cada 3 segundos. Como eu acabei de explicar também, ela possui mecanismos de DeFi de cadeia cruzada que aumentam a interoperabilidade da DeFi. E é um ecossistema de suporte da Binance que financia e lança muitos projetos DeFi. Ela está envolta em um ecossistema crescente de milhões de usuários na Binance.com e na Binance Dex. E por fim, também ela é uma rede de grandes projetos de criptomoedas que já estão colaborando com a BSC. Nós estamos falando de nomes como a Eve, a OneInch Exchange, Math Wallet, Certic, Chainlink, Anchor, Trust Wallet e afins, que fazem parte das ferramentas, infraestrutura e DApps da rede BSC. Além disso, como eu falei, a rede funciona através do Proof of Stake. Dessa forma, os nós validadores das transações ocorridas na blockchain da Binance precisam ter uma quantia de BNB, que é o token principal da rede, e essa quantia deve ficar bloqueada para eles serem elegíveis como validadores de fato. A rede conta com 21 nós validadores. Para que você seja elegível como um nó validador, que é escolhido randomicamente, ao declarar a sua candidatura, você precisa ter pelo menos 10 mil BNBs em stake. No dia em que vos falo, uma unidade de BNB está sendo cotada a cerca de 316 dólares, o que são cerca de 3 milhões 160 mil dólares. Porém, isso é apenas a quantidade própria mínima que uma pessoa ou entidade deve possuir apenas para poder se eleger. Os 21 nodes principais são escolhidos, na verdade, com base nos candidatos com a maior quantidade de BNB em stake. E essa quantidade não possui limite. Ela é a soma do self-stake plus delegator's stake. É a quantia que, por exemplo, uma entidade possui em stake do próprio bolso, somada com a quantidade que terceiros delegaram de seus próprios fundos para essa entidade numa pool, de forma a contribuir para o total de BNB em stake que ela tem, né? Inclusive, ser um delegator possui vantagens, porque sempre que a entidade que você apoia é escolhida para receber as transações pagas na rede, você recebe uma participação dessa recompensa por ter feito stake como um delegator. É mais uma forma extremamente segura de rentabilizar o seu capital dentro desse conceito de DeFi. Se nós olharmos o ranking dos top validators, novamente, do momento em que vos falo, veremos como validadores os nomes Anchor, DeFiBit, Hashquark, Math Wallet e Certic, todos com um poder de voto na casa dos 330 mil BNBs. Enfim, o que eu quero chamar a atenção aqui é que possui muito capital envolvido nisso. E esses nomes possuem uma grande participação na rede e geralmente essas empresas não entram para perder. Simplesmente há muito interesse envolvido e a Binance Smart Chain realmente faz jus a toda essa credibilidade depositada nela, haja vista os enormes benefícios que ela oferece. É difícil falar de segurança nesse mundo virtual, né? Nada é 100% seguro e você sempre deve ter um pé atrás com aquilo que envolve o seu dinheiro, mas não há como negar que a rede tem um ótimo background. A verdade é que a Binance Smart Chain abre o caminho e abre o campo todo do yield farming para nós, as sardinhas desse mundo cripto, né? O que antes, na maioria das vezes, era um mercado onde somente os big players com bala na agulha podiam tancar as altas taxas de transação porque tinham volume e assim podiam aproveitar farmando esses benefícios, agora se tornou algo mais democrático e aberto para aqueles que entram mais modestos. Hoje é possível começar a lucrar com um pouco menos que 100 dólares, o que na rede Ethereum mal paga uma taxa de transação. Enfim, agora acho que você já deve estar mais que bullish nesse novo ecossistema e a esse ponto já deve estar querendo saber mais sobre o que está rolando lá dentro. Na minha opinião, a Binance Smart Chain veio para revolucionar o conceito das finanças descentralizadas, sendo um grande catalisador e uma incubadora para grandes projetos que já estão acontecendo e que podem estar por vir no futuro não tão distante. Essa maravilhosa obra da engenharia da computação não tem mais que alguns meses de funcionamento. Há muito que se explorar ainda. Existem vários protocolos nesse momento bombando dentro dessa blockchain e oportunidades de yield farming com APYs gigantescas e extremamente rentáveis, assim como existem pools com APRs extremamente rentáveis também.
Para todo lado estão pipocando grandes oportunidades. Estamos no começo de algo com certeza muito grande. Quem está vindo agora está bebendo água fresca. Mas toda empolgação que um projeto como esse traz não pode ofuscar a nossa visão e avacalhar na tomada de decisões corretas. Ainda assim, é necessário ter prudência nesse mercado. Nada disso aqui é uma recomendação de investimento, muito pelo contrário. A Binance Smart Chain tem muito a oferecer, mas lembre-se, always do your own research.